Fala, rapaziada do canal JSTV, tá tudo bem? Eu sou o Jonas Stelma, tô chegando nessa manhã com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado e já quero te pedir o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, então dá essa moral que você ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no nosso canal, tá? Então, ó, deixa o like, inscreva-se, compartilha com os seus amigos, no final do vídeo deixa sua mensagem, dá uma hypada no vídeo, né? Que é importante que você deixe a gente bem colocado, tá bom? Meus amigos, planejamento 2026, um vídeo exclusivo do Tricolor Baiano, todos os dias, 7h30 da manhã, aqui no nosso canal. Eu separei 5 nomes que podem reforçar a equipe do Bahia na próxima temporada, que tem contrato findando, né? E alguns deles já podendo até mesmo brevemente assinar um pré-contrato. Vamos começar então? Vamos começar falando sobre Thiago Maia. Thiago Maia, ex-jogador do Flamengo, tá no Internacional, jovem ainda de 28 anos, seleção brasileira, já teve jogos de seleção brasileira, ele é campeão olímpico com a seleção brasileira, aquela final contra a Alemanha no Maracanã, tá lá no Internacional e já tem contrato findando aí em dezembro de 2026, tá no mercado valendo a bagatela de 4 milhões de euros, tá bom? Vou trazer aqui completo. Thiago Maia, nascido em 97, portanto tem 28 anos, ele é de Boa Vista, 1,79 m, meio campista, volante, canhoto, ele que é da Bertolucci Sport, tá? Ele tá no Internacional desde o mês 7 de 2024 e tem contrato até dezembro de 2026, tá bom? Vamos aqui, ó, o Thiago Maia aqui é revelado pelo Santos, ele foi lá pro Lille da França, depois do Lille veio pro Flamengo, do Flamengo foi pro Internacional, aonde tá até hoje, tá? Nessa saída do Flamengo pro Internacional, primeiro ele foi por empréstimo, no final do empréstimo teve uma quantia paga, ou deveria ter uma quantia paga do Internacional de 4 milhões de euros, mas até hoje o Internacional ele não pagou o rubro-negro carioca por conta do Thiago Maia. É um volante, né? O Bahia não tem muitos jogadores da posição com muitas características e é um volante que sabe sair jogando, experiente e apesar dos 28 anos tem muita experiência e não é caro. Não é caro, o salário dele também não é caro. Eu vejo com bons olhos, seria um bom reforço. Não sei se chegaria para disputar a vaga, mas chegaria para pelo menos deixar o elenco ainda mais forte para a próxima temporada. Esse é o primeiro nome, Thiago Maia. Outro nome, esse aqui é experiente pra caramba, ele é um pouco mais caro, mas é na minha concepção uma contratação de peso que pode ainda entregar muita coisa para a equipe do Bahia, tá? E a informação que a gente obteve, nós trouxemos aqui no canal, é que ele quer voltar para o futebol brasileiro na próxima temporada. Então esse já é um caminho, né, em saber que ele quer voltar para o Brasil. Então quando o jogador fala que está fora do país há muitos anos e quer voltar para o Brasil, é porque ele mesmo vai tentar de alguma forma persuadir o seu clube a uma volta no futebol brasileiro. O nome dele é o Fabinho, tá aqui ó, Fabinho, volante Fabinho, 31 anos ainda, ele é de Campinas, tá bom, 1,88 m, volante, tá jogando nesse momento lá no Al-Ittihad da Arábia Saudita, ele tá lá desde 2023, desde quando ele saiu do Liverpool, né, e tem um contrato até o meio do ano de 26, então em janeiro o Fabinho já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Baita volante, irmão, baita volante, eu achava que ele tinha até mais idade, mas não tem, ele é jovem, ele é da Just Foot, né, 1,88 m, tem apenas 31 anos, enfim, baita volante que também sabe jogar muito bem de zagueiro pelo lado direito e pelo lado esquerdo, tá bom? Então assim, já trouxe o Thiago Maia, agora eu trouxe também o Fabinho. O Fabinho entra, se você fosse botar, Jonas, Fabinho ou Thiago Maia? Ah, irmão, é o Fabinho, né? Apesar do Thiago Maia ter 28 anos, o Fabinho joga demais, Eu vou trazer pra você o currículo do Fabinho. O Fabinho iniciou a carreira dele no Paulínia, depois ele foi pro Fluminense, do Fluminense ele foi pro Rio Ave, né, do Rio Ave ele foi pro Real Madrid Castilha, e do Real Madrid Castilha ele foi pro Mônaco, né, por empréstimo. Do Mônaco ele foi pro Liverpool, onde ficou, ele chegou no Liverpool, meus amigos, em 2018, tá, o Liverpool pagou nada mais, nada menos do que 45 milhões de euros para ter o Fabinho. E aí, em 2023, na temporada de 23 para 24, ele foi comprado pelo Al-Ittihad da Arábia Saudita por mais do que o Liverpool pagou, 46,7 milhões de euros foi gasto aí pelo Al-Ittihad para tirar o Fabinho lá do Liverpool, e é onde o Fabinho tá lá desde a temporada de 2023 e agora ele quer voltar para o futebol brasileiro. A intenção dele era voltar para o futebol brasileiro já nessa temporada, mas acabou que não aconteceu, porque ele almejava ser lembrado pelo Carlo Ancelotti para a seleção. A gente sabe, o cara que joga lá na Arábia, se não for um fenômeno, dificilmente ele vai ser convocado. Então o Fabinho meio que sumiu aí
para essa nova gestão do Carlo Ancelotti e surgem como um bom nome aí também para os clubes do futebol brasileiro, tá bom? Outro jogador, e aí ele já tem uma certa idade, né, mas ele é diferente, eu acho que a característica dele é uma característica bem distinta dos demais. É raro ter um jogador dessa categoria e a gente sabe que os times brasileiros hoje dificilmente tem um camisa 10 autêntico, né? No caso do Bahia, a gente vê que o Bahia não tem um substituto eventual para o Everton Ribeiro. E no caso do Flamengo, a gente vê que o Flamengo não tem um substituto eventual para o Arrascaeta, né? Então assim, é raro esse tipo de jogador. E já está chegando ao fim o ciclo do atleta Alan Patrick na equipe do Internacional de Porto Alegre. Ele está lá, meus amigos, desde 2022. 22, 23, 24, 25, indo para 26, indo para o quarto ano de Alan Patrick jogando pelo Internacional de Porto Alegre. Alan Patrick Lourenço, nascido em São Paulo, 1,77 m, meio ofensivo. Ele é da Link Sport. Ele está no time desde 2022, tá? Eu falei por 23, mas foi a última negociação, se eu não me engano, a última volta dele, né? O último contrato dele foi em 23, mas ele tá lá desde o dia 11/4 de 2022 e tem contrato até dezembro de 2026. Como eu disse, ele teve uma renovação aí em janeiro de 2024. Alan Patrick também tem uma vasta experiência de futebol aí no mercado. Ele iniciou a carreira no Santos, do Santos foi pro Shakhtar, aí teve a primeira passagem no Internacional depois que voltou do Shakhtar, aí também passou aí pelo Palmeiras, não foi tão bem, aí voltou pro Shakhtar, lá do Shakhtar ele veio pro Flamengo, e do Flamengo ele voltou pro Shakhtar, e do Shakhtar ele veio pro Flamengo, do Flamengo ele foi pro Internacional, enfim, então tem uma vasta experiência também, o Alan Patrick, bom jogador, criador, bate bem falta, bola parada, 34 anos, então assim, ele não é um jogador muito físico, também não é de ter muitas contusões, né? Eu acho que ele joga no mínimo até os 37, 38 anos com qualidade. Eu acho que ele seria um bom reforço para qualquer elenco, para brigar pela titularidade ou até mesmo para ser um suplente imediato de algum camisa 10, de alguma forma já estabelecido dentro da equipe. Então o nome do Alan Patrick sempre surge aqui quando a gente fala de camisa 10, né, de jogadores de meio ofensivo. Tem um outro jogador, meus amigos, que é o Everton Cebolinha, isso mesmo, o Everton Cebolinha, 29 anos, tá no Flamengo, mas não é aproveitado. Parece que o Felipe Luiz já desistiu um pouco do Everton Cebolinha, até porque os jogadores que entram, se não for o Samuel Lino de titular, ele bota o Bruno Henrique, se não for o Bruno Henrique, ele bota o Luiz Araújo aberto, enfim. E o Everton Cebolinha, ele tem ficado aí à parte, né? Ele tem ficado de lado nas escalações do Felipe Luiz, e surge algumas equipes já interessadas em contratar o jogador. Uma delas é o Grêmio, onde ele jogou e fez muito sucesso pela equipe do Grêmio. Ele tem contrato até o meio do ano que vem, tá? Meio do ano de 2026, então pode já em janeiro assinar um pré-contrato com outra equipe, e até o presente momento a gente não tá vendo nenhuma movimentação do Flamengo para tentar renovar com o jogador, tá bom? Ele iniciou a carreira no São Bernardo, foi pro Grêmio, do Grêmio, aliás, do São Bernardo foi pro Fortaleza, do Fortaleza tudo base, aí foi pro Grêmio, no Grêmio se profissionalizou, depois foi pro Benfica, do Benfica pro Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo pagou na época 14 milhões de euros pelo Everton Cebolinha. E por último, mas não menos importante, um atacante que eu não considero esse cara um espetáculo de jogador, eu não considero esse cara um fenômeno, mas por onde ele passou, ele foi importante e deixou marcas, cara. Passou pelo Fluminense, deixou marcas. Passou pelo São Paulo, deixou marcas. Ele é um jogador que não é como eu posso dizer, não é um bagre, não, mas também não é um fenômeno, mas por onde passou, ele foi importante, né? E é um jogador muito experiente também pro futebol em geral, tá? Tô falando do Luciano, cara, atacante do São Paulo, que vai ter o seu contrato findando agora também em 2026. Ele tá com 32 anos, ainda tem alguma lenha para poder queimar, 1,81 m. Nessa temporada ele fez 23 jogos, fez 6 gols, 3 assistências. Então, assim, de 23 jogos que ele disputou no Campeonato Brasileiro, ele participou diretamente aí de gols, de 9 gols, enfim. Mas ele entrega muita raça, muita determinação. Ele consegue ali jogar como falso 9, como o Rogério Ceni gosta, mas também consegue jogar enfim, como segundo atacante, até mesmo caindo pelos lados. É incrível como o Luciano, nos clubes que ele passou, ele é extremamente querido.
é incrível, né? No Fluminense, todo mundo gosta muito dele. No São Paulo também estava recebendo algumas críticas agora. E de vez em quando ele se atrapalha com as próprias pernas, porque às vezes ele acha que ele joga mais do que ele joga. Essa é a pura verdade. Mas ele sempre foi importante pelos clubes que ele passou. E a gente pensa que não, só lembra dele jogando em algumas equipes, mas ó, ele começou a carreira no Atlético Goianiense, aí foi pro Avaí, já jogou no Corinthians, já jogou no Leganés, já jogou no Panathinaikos, já jogou no Fluminense, no Grêmio e também agora no São Paulo, atacante Luciano, tá bom? Trouxe pra vocês 5 nomes que podem reforçar o seu time na próxima temporada. Eu quero saber a sua opinião desses jogadores aí, quem você gostaria de ver no seu time. Deixa no comentário, deixa seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma, esse é o canal JS TV, um bom dia pra você. Valeu, tamo junto.